Fala, gente querida, paz e saúde a todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo coerente da fé cristã. Porque muita gente ainda está no sistema religioso. É porque todo mundo está enganado? É porque todo mundo está com a mente fechada? É porque todo mundo foi ludibriado pelos líderes religiosos? Não. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Tá? Tem muita gente que prefere o jeito que o sistema religioso faz as coisas. Então não adianta a gente falar que todo mundo que está lá dentro das instituições religiosas é um coitadinho, é uma coitadinha. Não, tem gente que aprova, que gosta, que quer as coisas do jeito que o sistema religioso faz. Tá certo? Então, hoje o vídeo é sobre experiências que eu venho tendo ao longo desse processo de romper com o sistema religioso e conhecer pessoas que também estavam rompendo. Sim, eu, ao longo deste tempo, conheci pessoas que voltaram para o sistema religioso mesmo depois de terem, supostamente, entendido o evangelho simples, a fé cristã com bom senso. Ok? Por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas querem o sistema religioso. Porque elas não querem a graça, que é mais simples. Porque elas não querem o evangelho coerente, que é mais libertador. Eu, ao longo deste tempo, consegui observar pelo menos 3 comportamentos que me fez acreditar que é por esse motivo que as pessoas preferem a metodologia do sistema religioso do que a verdade do evangelho simples. Não estou aqui condenando essas pessoas. Nós sabemos que a graça de Deus, o amor de Deus ultrapassa barreiras. Nós sabemos que essas pessoas, elas não são olhadas por Deus com ódio, tá? Só preferiram ficar ali, né, sofrendo, porque a mentalidade dessas pessoas vai ser bombardeada, como a gente sempre tem comentado aqui, por medo, por ganância e culpa, tá? Mas, baseado em observações, eu quero aqui relatar 3 motivos principais que levam pessoas a preferirem, tá? Porque tem gente que prefere o sistema religioso. Tem gente que prefere a revelação, a profetada, prefere toda aquela situação que acontece em muitas igrejas pentecostais e neopentecostais, de uma missionária, um missionário, um líder religioso, um pastor, ficar ali revelando a pessoa, ficar ali pedindo para que as pessoas levantem as mãos para profetizar, né, na vida delas, profetizar entre aspas, lógico, tá? Tem muita gente que prefere aquele pastor que fala de dízimo. Ele está sempre ali falando que se você der o dízimo, Deus vai te multiplicar o salário, as finanças. Mas se você não der o dízimo, se você não der a primícia, porque tem denominação que tem dízimo, tem oferta de gratidão, tem primícia e tem voto. 4 formas de arrecadação, sem contar aquela que além dessas 4 também tem o sacrifício chamado Fogueira Santa de Israel. Tá? Tem gente que prefere o pastorzão, que fala de dízimo, que fala de oferta, que fala de primícia, que fala de voto, tá? Tem gente que prefere ficar em um ambiente em que esses pastores falam essas coisas, tá? Tem gente que prefere estar em um ambiente em que o pastor fale de política. Sim, não é errado falar de política, porque a política está em tudo, né? Política é o modo como as pessoas se organizam para fazer as coisas, ou como a sociedade se une para deixar que alguém organize as coisas. Era para ser tão simples assim, mas a gente sabe que não é. Enfim, é possível falar de política sem fazer com que as pessoas sejam manipuladas para a ideologia do líder. Eu acredito que você está me entendendo. Tem muita denominação que em época de política o evangelho, o Cristo, fica em 4º, 5º plano para que os pastores tentem a todo custo eleger os seus candidatos. E aí, não é falar de política, é tentar manipular o voto das pessoas, né? Não é uma conscientização, é uma manobra,
é uma manipulação, e muitos usam até mesmo ameaças, tá? Cristãos que não querem votar no candidato que a denominação apoia são boicotados, eles temem, né? Então, é o que acontece em muitas instituições. Mas tem gente que quer ficar com esse pastorzão aí, que tenta ludibriar o povo para que votem sempre nos candidatos que a denominação quer que ele vote. Né? Tira a vontade das pessoas e faz com que a vontade das pessoas seja a dele. Né? Então, façam o meu querer, façam o que eu quero. Tá? Então, tem gente que prefere um ambiente desse, com bizarrices, como eu disse, né? Com manipulação, tá? Com falta de transparência. Nitidamente o pastorzão ali é rico com o dinheiro da igreja. Tá? Por que essas pessoas preferem tudo isso? Ao longo do tempo, tá? Conversando com essas pessoas, eu consegui identificar 3 motivos. O primeiro motivo, carência emocional. Muita gente gosta do profeta, muita gente gosta dessa situação que ocorre dentro da denominação, né? Eu citei aqui profecias, revelações, mas tem outras maneiras da pessoa querer, né, ser massageada em suas emoções. Então, tem a denominação que massageia o ego das pessoas com profecias, com revelações, e tem aquelas que com eventos, né? Tem evento a respeito de tudo. Né? Então, essa carga, tá, nas emoções das pessoas levam elas a ficarem ali. Tá? Se for para um lugar mais simples, se for para um lugar em que exige ela pensar, ela vai preferir a emoção do que a razão, ela vai preferir a emoção do que o raciocínio, ela vai preferir a emoção do que o discernimento. Tá? Então, o primeiro motivo que eu quero destacar aqui é, com toda certeza, carência emocional. Essas pessoas, elas se submetem ao engano, sabendo que aquilo não está certo, porque gostam que suas emoções sejam massageadas. Tá? O segundo motivo que leva as pessoas a ficarem em um ambiente desse é o medo do que os outros vão pensar. Tá? Medo do que os outros vão pensar. São pessoas que ficam em crise por terem descoberto a verdade, mas a maioria da sua família, do seu meio, ainda não descobriu. Ela sabe que aquilo está fazendo mal para ela e para os outros, mas ela fica ali porque ela não está acostumada a desbravar, ela não está acostumada a ter uma opinião diferente dos demais. São pessoas que geralmente são bem pacíficas, têm qualidades, são pessoas que têm características boas, tá? Mas ser pacífico não significa aceitar tudo, mas essas pessoas, elas preferem continuar em um ambiente porque ela não quer associar, ela não quer ser associada, né? Melhor dizendo, ela não quer ser associada a alguém que pense diferente da maioria. Então, primeiro problema, pessoas com carência emocional. Segundo problema, medo do que os outros vão pensar. É isso? Então, por que as pessoas ainda preferem o sistema religioso? Porque tem medo do que os outros vão pensar. Tá? Conheci muita gente que foi por esse motivo. Tá? Terceiro motivo que eu tenho encontrado e conversado com pessoas com esse problema é a tal da teologia da prosperidade, que fala forte no coração das pessoas ainda. E em ambientes onde tem muita gente que é próspera, tá, é mais fácil você encontrar vazão para que essa teologia da prosperidade seja acreditada. Então tem muita gente que acredita que aquela denominação que tenha mais ricos é porque de fato pessoas estão sendo abençoadas naquele ambiente. E não, tá? Tem pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas dentro e fora das religiões, tá? O que as pessoas precisam entender é que frequentar qualquer que seja o lugar não vai torná-la rica, tá? É possível que o ambiente influencie a vida social, é possível que o ambiente influencie a vida financeira de alguém, no sentido de encontrar clientes, no sentido de ter aí maiores possibilidades comerciais. Não vou tirar o mérito dessa situação. Então, muita gente quer, de fato, prosperar nas denominações.
E geralmente uma comunidade do evangelho simples vai ter pessoas simples, reuniões simples, não tem conforto, não tem luxo, mesmo que sejam pessoas até bem de situação, tá? Mas geralmente os encontros simples do evangelho ocorrem nos lares, né? Então ali a pessoa não vai encontrar um grande número de pessoas com quem ela possa fazer negócio ou com quem ela possa mostrar a sua profissão, as suas habilidades. O fato é que as pessoas querem prosperar nas denominações. E em denominações em que já existem alguns ricos, essas pessoas ainda ficam um pouco mais acesas em relação a outras, né? Acreditando que de fato ali alguma coisa possa acontecer para mudar a vida financeira delas, tá? Então esse problema das pessoas quererem riqueza, quererem prosperar, e não é errado querer prosperar, mas que se use os mecanismos certos, a aprendizagem certa, e não se venda. Tem gente se vendendo. É um ambiente todo tóxico, tá? Porque tem 2, 3 ali que prosperaram naquele lugar, porque acredita que só dali saiam os clientes que ele precisa, tá? Então são pessoas que gostam muitas vezes de um estilo de vida que aquela denominação proporciona. Gosta do arzão condicionado, gosta de uma cadeira confortável, gosta de um jogo de luz, de um palco, gosta da melhor qualidade do som. Não é errado gostar disso, mas se eu estiver em um lugar em que tem todas essas qualidades, mas não tiver evangelho simples, aquilo vai fazer mal para mim. Aquilo vai fazer muito mal para mim, tá? Então, muita gente ainda prefere o sistema religioso e isso não vai mudar tão cedo. Isso não vai mudar tão já, tá? As pessoas se submetem ao sistema religioso principalmente por medo, tá? Por ganância, certo? Ou por carência. Conversando com pessoas que fizeram isso, foi isso que eu cheguei à conclusão, tá certo? Então, gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva. Deixe o seu comentário, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você conhece alguém que cai em uma dessas características que eu citei aí, comente com a gente aí, por favor. Você que pode, apoie o nosso canal se tornando membro ou fazendo o curso de desintoxicação religiosa. Um grande abraço a todos vocês.